Olá, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre manutenção, mais um vídeo de instrução aqui do nosso canal, da nossa aliança. É um vídeo que o pessoal tem pedido aí já tem um tempinho. Quando a gente vai comprar um avião, você tem uma informação aqui que é a seguinte: cheque A, o valor do cheque A e o tempo, né, do cheque A. Esse, o cheque A é uma das manutenções possíveis que você pode fazer. A outra manutenção é uma revisão de desgaste. Isso aqui é uma revisão completa, vamos pensar assim. E o outro é uma manutenção de desgaste. O cheque A, ele vem contando esse horário aqui, a cada voo que o seu avião faz, esse horário aqui vai caindo. E se ele chegar a ficar negativado, esse horário, você corre o risco de tomar uma auditoria. A auditoria vai te custar bastante dinheiro, é tipo de uma multa por você não ter feito a revisão do seu avião dentro dessa janelinha de tempo. Então a nossa recomendação é que quando você vê que o seu avião está lá na casa das 30 horas, né, disponíveis, vamos pegar aqui ó, os meus aviões estão aqui, nesse caso, estão com 94 horas disponíveis. Quando chega aqui na casa das suas 30 horas, eu já mando esse avião fazer o check. Neste caso, esse avião eu não consigo fazer o check, por quê? Porque ele não está na minha base, ele não está no meu hub. Fora do hub, você não consegue fazer o check A. E se você deixar esse horário ficar negativo com o avião chegando no destino dele e não no hub, o que pode acontecer é que você não vai conseguir decolar nenhum avião, você vai ter que pagar a auditoria, é uma coluna vermelha que fica aqui na barra de decolagem de aviões. Você vai pagar uma bala para poder liberar o seu avião para voar, mesmo com o horário negativo, né? Para você conseguir mandar o seu avião de volta para a base. E aí, quando chegar na base, você vai poder apertar esse botãozinho chequear. Esses dois botões aqui, ó, a função deles é parecida com esses daqui, ok? Está invertido aqui, mas é fácil de explicar. O bulk check é para você mandar todos os aviões dessa lista, mandar todos eles simultaneamente para fazer uma checagem, né? Que é a revisão do check-A. Nesse caso eu não tenho nenhuma aeronave disponível para isso, mas se eu tivesse, eles iam aparecer aqui uma lista de, acho que se não me falha a memória, são 50 aviões no máximo. Se você tiver 60 a 70 aviões ou mais, você vai vir aqui selecionar todos os aviões que você quer mandar para o check, Plan Book Check, que aí ele vai mandar para o agendamento de checagem, e aí depois você tem que vir aqui de novo, apertar esse botão de novo, Book Check, e fazer a seleção de mais aviões que você tiver. Tá? Se você tiver bastante avião, você tem que fazer isso aqui várias vezes. Uma única vez não seleciona todos os seus aviões. Então, essa é uma dica que eu deixo para você. Quando você faz o cheque, quando você manda o agendamento do cheque acontecer, ele vem para essa janela aqui. Por exemplo, eu já tenho aviões que quando eles decolaram lá do destino, né, do fim da rota deles, quando eles decolaram de lá, sentido voltando para a base, eu já mandei eles agendarem o cheque. Essa linha aqui é a linha de tempo, é o nosso horário atual, e quando essa linha chegar aqui, vai colocar todos esses aviões aqui em cheque e vai custar essa graninha. E ele está me dizendo aqui que vai começar quando esse avião pousar, né? Então esse cheque ele vai começar daqui 10 horas e ele estará completo em 11 horas e 16 minutos, ou seja, essa é a diferença de tempo, né? Uma hora e pouquinho ele já vai conseguir fazer o cheque A dessas aeronaves que já estão agendadas para fazer isso. O Bulk Repair que seria o que? Seria o botão da reparação. A reparação você consegue fazer em qualquer lugar, seja no seu hub ou seja no destino do avião. E a reparação ele vai zerar esse desgaste percentual. Esse desgaste percentual ele só acontece quando você manda decolar e quando ele pousa, tá? O desgaste é um desgaste do tipo de pneus, vamos pensar assim, alguma coisa de desgaste do avião, em que você vai mandar reparar e vai pagar um dinheirinho ali para você reparar esse avião. É mais barato que o chequear, mas se você faz muitos voos durante o dia,
3, 4, 5, 6 decolagens desse avião por dia, a tendência é que você desgaste muito rápido esse avião, tá? E esse desgaste, acima dos 30%, se não me falha a memória, você começa a perder reputação, ou seja, você consegue embarcar cada vez menos passageiros no seu avião. É como se você perdesse um nível de qualidade, tá? Isso aqui não vai te dar uma multa, mas ele vai te penalizando com isso, né? Você vai carregar menos passageiros, consequentemente você ganha menos dinheiro. Então, a nossa recomendação aqui, agora fica a dica para vocês, é o seguinte: quando você está começando uma empresa e você precisa de grana rápido, eu particularmente aceito até 4 decolagens por dia. Porque daí eu ajusto o cost index do meu avião para ele fazer voos de 6 horas, 5 horas e 45 na verdade. Mas para que dentro de 6 horas ele já esteja no chão. O Cost Index, se você não sabe o que eu estou falando, tem um outro vídeo no canal aqui que eu explico sobre isso, que é um slider que você ajusta o tempo total de voo que aquele avião vai poder voar. Tá? Às vezes a rota que você fez, a rota o avião faz em 3 horas, mas aí você fala, não, eu não quero daqui 3 horas ter que entrar no jogo de novo. Então você diminui o Cost Index do avião para aumentar o tempo, porque diminuindo o Cost Index você diminui a velocidade do avião, e por consequência você economiza combustível, economiza CO2, enfim. Tem outro vídeo que vai explicar em mais detalhes, tá? Então se você faz, no meu caso, como eu aceito no começo, até 4 voos durante o dia, esse desgaste percentual ele ainda fica relativamente controlado. Quando eu passo de um nível de jogo, ou seja, quando eu tiver aí meus 50 MC21, eu já faço uma mudança de estratégia nas minhas rotas. O que, que eu faço? Ao invés de fazer 4 decolagens no dia, eu passo a fazer só 3. Então, eu reduzi o meu cost index para reduzir a velocidade do avião, consequentemente aumenta o tempo. Então, eu passo a fazer voos de 8 horas. E assim eu consigo fazer 3 decolagens durante o dia. Eu não preciso ficar entrando no jogo toda hora para decolar avião. Eu faço com que todos os meus aviões decolem, voem e lá pelas 7 horas e 45, 7 horas e 50, todos eles já estejam no chão. E aí eu tenho aí uma janelinha de uns 10 minutinhos até as 8 horas, por exemplo, para poder já decolar de novo e manter esses aviões o mínimo de tempo parado. Se você adota essa estratégia de 3 decolagens no dia, vai acontecer o quê? No caso do MC21 e no caso do A380, esse desgaste aqui, ó, ele vai ficar bem controladinho e não vai passar dos seus 30%. Como assim não vai passar? Ele trava? Não, ele continua fazendo desgaste. Mas o que, que vai acontecer se você faz 3 decolagens por dia? Ela é uma estratégia em que o seu check-A vence antes do desgaste atingir seus 30%. Então, você vai perceber que, no meu caso, eu nunca faço reparo do avião. Por quê? Porque a hora do check-A chega antes do desgaste chegar nos 30%, porque o meu avião ele faz poucas operações de pousos e decolagens, então o meu tempo de voo ele esgota mais cedo do que o desgaste chegar no 30%, e aí eu mando todos os meus aviões direto para o check-A. Porque quando ele chega no check-A, ele vai voltar às 400 horas aqui em cima e vai zerar esse desgaste percentual. Então, como que a gente faz todo esse processo, né? Voltando aqui, aba manutenção, vem, aí você consegue olhar aqui quantos aviões estão com a hora de check-A vencidas, você consegue ver quantos aviões que tem desgaste, quantos aviões estão no hub, né? Então, no caso aqui, se eu venho em planejar, eu posso ver aqui quais são os aviões que estão pedindo um check-A, mas nenhum deles está na base. E aqui eu consigo fazer o quê? Uma consulta de desgaste. Não sei porque ele não está organizando aqui. Não sei. Vamos dizer que eu faça um bulk repair aqui, só para você ter uma noção de como funcionam esses botões, né? O bulk repair, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: olha, vamos fazer a reparação nas aeronaves com desgaste acima de um X percentual. Se eu colocar aqui, fazer reparo em aeronaves acima de 30%, olha lá, está me dizendo que não tem nenhum avião com desgaste acima de 30%. Vamos baixar um pouquinho para 20, talvez apareça. Nenhum também. E 10. Opa, já apareceram mais aviões. Tá vendo aqui, ó? Você vê que os meus aviões,
eles têm pouco desgaste. Olha lá, tudo na casa dos 10, 12, 13, tudo muito controladinho, porque eu faço essa estratégia de poucas decolagens durante o meu dia. Então eu quase que não uso esse recurso de reparo, eu já mando direto para o book check, tá certo? Então lembrando de novo, se você tem uma frota muito grande, mais do que 50 aviões, você tem que vir aqui, Select All, ver todos os aviões que você vai colocar para o chequear, manda aqui Plan Book Check, volta aqui na aba de novo, vem Book Check de novo para você conseguir enxergar mais aviões da sua frota. O jogo tem um bugzinho nessa ordenação de aviões aqui, tá bom? Se você clicar em um por um dos aviões, você também pode escolher quem você quer fazer chequear, ou então eu já uso isso aqui, Select All e manda bala, tá certo? Bom, se você tiver alguma dúvida, escreve no comentário que eu respondo conforme eu vou olhando. Se você estiver dentro da nossa aliança, fica mais fácil da gente conversar, porque lá no grupo você manda para nós a dúvida, comenta e aí a gente vai pegando caso a caso, ajudando vocês, tá bom? Considere se inscrever então no nosso canal, dá um like aí para nós e se tiver interesse de aprender a jogar com eficiência e muita estratégia, considere também entrar na nossa aliança, você está convidado, tá joia? Forte abraço, até a próxima.